Neste mês, fazendo então esta jornada, nós estamos contando aqui com a presença do professor Dr. Antônio César Seganfredo, a quem, mais uma vez, convidamos para estar aqui no nosso programa. Bem-vindo entre nós, Padre Seganfredo. Obrigado mais uma vez, Padre Rodrigo. É uma grande alegria, durante esse mês de janeiro, partilhar sobre o Evangelho segundo Mateus com todas as pessoas que acompanham fielmente, já pelo 5º ano, esse programa. E é sempre uma alegria conhecer sempre algo mais destes evangelhos que nos acompanham aí nos domingos e também nos dias da semana. Nós estudamos os evangelhos da infância, depois falamos um pouco sobre João Batista. Na semana passada falávamos do ministério de Jesus na Galileia e agora chegamos na Judéia e vamos tratar então desta presença de Jesus aí na Judéia. E lá nós temos vários momentos e nós sabemos que Jesus ele deixa a Galileia, vai então para a região da Judéia, que é do outro lado do Jordão. Nós já ouvimos falar aí sobre o Jordão também na vida de Jesus. E aí Jesus vai realizar milagres, assim como vai testemunhar o Evangelho de Mateus. E o que acontece aí Jesus realizando estes milagres na sua estadia na Judéia, Seganfredo? Então, veja que Mateus ele se inspira no Evangelho de Marcos e apresenta então toda a primeira parte do ministério público de Jesus na Galileia e depois então Jesus vai para a direção de Jerusalém. Aqui, quando diz que ele vai para o outro lado do Jordão, na verdade quer dizer que Jesus descendo da Galileia para a Judéia, para Jerusalém, quando ao invés de passar pela Samaria, que era um território assim complicado, judeus e samaritanos não tinham um bom relacionamento, nessa passagem aqui, digamos que ele passa pelo outro lado do Rio Jordão, mas depois novamente volta, digamos, para o lado de cá do Jordão, então chega na Judéia e depois em Jerusalém, onde então acontecerá toda a sua paixão e morte. Falando dos milagres de Jesus, nós encontramos ao longo do Evangelho exorcismos, curas. Então, por exemplo, já no início do capítulo 8, nós encontramos Jesus que cura um leproso, né? Depois, no próprio capítulo 8, nós vemos que Jesus ele expulsa demônios dos os chamados endemoniados gadarenos, e depois poderia dar tantos outros exemplos, mas também há milagres assim, onde Jesus mostra que ele também tem poder sobre a natureza. Então, quando ele acalma a tempestade, né? Estando no lago da Galileia, então toda aquela tempestade, ele acalma toda aquela tempestade, aquele vento forte, e também quando ele multiplica os pães. Mas, Rodrigo, eu gostaria de sublinhar um aspecto que creio que seja bem importante para todos nós, é que o mesmo poder de Jesus, o poder de Jesus, ele o passa aos discípulos. Então, lá no capítulo 10, quando Jesus começa o discurso missionário, o envio dos discípulos em missão, eu até quero ler aqui capítulo 10, no versículo 1. Diz assim: chamados os 12 discípulos, ele lhes deu poder para expulsar os espíritos imundos e para curar de todos os tipos de doenças e enfermidades. Isso é muito assim significativo, porque Jesus passa para a sua comunidade, passa para os seus discípulos o poder de expulsar demônios e de curar as enfermidades e as doenças. É bem interessante que neste evangelho nós vamos encontrar aqueles que querem sempre tomar Jesus numa situação, colocá-lo numa situação meio embaraçosa. E aí nós temos os fariseus que procuram Jesus e diz: olha, a quem devemos pagar os impostos, né?
E Jesus, sabendo qual era a intenção daqueles homens, ele vai dizer, olha, vendo a malícia, vai dizer, olha, hipócritas, né? Vocês estão tentando a mim. O que Jesus, com esta expressão, quer se dirigir, quer falar a este grupo que quer sempre fazer cair no descrédito aquilo que ele anunciava, aquilo que ele ensinava? Então, de fato, no Evangelho de Mateus, e aqui especialmente na Judéia, especialmente em Jerusalém, nós encontramos várias vezes os diferentes grupos que querem tentar colocar armadilhas para que Jesus caia nessas armadilhas. Nós encontramos Jesus em Jerusalém antes da sua paixão, que se encontra com os diversos grupos, os saduceus, os fariseus, os escribas, né? E ele sempre colocando perguntas difíceis para ver se Jesus, então, caía em respostas que depois pudessem levá-lo a uma condenação, né? E especialmente ali, então, nós encontramos também, nesse capítulo ao qual você se referia, essa pergunta que é feita: a quem nós devemos pagar? Não, a quem, veja só, nós devemos ou não pagar o imposto que é pedido pelas autoridades romanas, aqui ainda antes de chegar na Judéia. Então, assim, falando especialmente dessa arapuca em relação ao imposto, né? Veja que aqui eu creio que Jesus aqui, ele diz assim, né? Pague o imposto, né? Pague o imposto, porém, à luz daquilo que ele já tinha dito lá no capítulo 6. Não podeis servir a dois senhores, a Deus e a Mamona. Esse nome assim um pouco estranho, mas que significa a capacidade que o dinheiro tem de tomar sob o seu poder aqueles que, enfim, que se devotam a ele enquanto Senhor, o dinheiro enquanto Senhor. Então, não é que Jesus diz não se deve pagar o imposto, né? Talvez a armadilha que tentaram colocar aí. Porém, ele no ensinamento que ele dá aos seus discípulos e também à comunidade, ele deixa bem claro: não podeis servir a dois senhores. Então, aqui, veja só, não é que Jesus apresenta uma resposta que poderia considerá-lo um subversivo político, né? Porém, ao mesmo tempo ele sublinha, né, a fidelidade que Deus pede é uma fidelidade absoluta. Não se pode servir a dois senhores. E aqui também, agora falando de modo mais amplo sobre todas essas armadilhas que são colocadas a Jesus, também Jesus dirá assim: sejais simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Acho que nós também, enquanto cristãos, né, precisamos pedir a luz do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo na oração buscar essa atitude de uma grande simplicidade, mas ao mesmo tempo de uma santa esperteza, porque também hoje muitas vezes não são colocadas assim armadilhas para colocar em descrédito também a nossa fé. Mas quem caminha na presença do Espírito, né, quem se alimenta das Escrituras, como todos aqueles que acompanham esse programa estão fazendo todas as semanas, certamente terá a inspiração e as respostas, não no sentido de que nós, como seguidores de Jesus, devamos ser, não sei, importantes ou melhores do que os outros, mas para testemunhar que nós somos discípulos e discípulas de Jesus. O discipulado de Jesus, ele é exigente e ele pede de cada um de nós um compromisso, né? Eu achei bem interessante aquela palavra que você dizia: nós não seguimos Jesus de uma forma voluntária, mas existem as exigências, são colocadas algumas condições para que a gente possa realizar, né, esse trabalho de anúncio da palavra de Deus, abraçando a cruz e todos os desafios. Na próxima semana, nós vamos falar um pouquinho mais sobre ressurreição e outros elementos
que ainda completam um pouco o conjunto do Evangelho de São Mateus. Seganfredo, muito obrigado pela partilha de hoje e na próxima semana a gente se encontra para concluir este trabalho, esta jornada que estamos fazendo desde o início do mês de janeiro.